Na opinião da senhora, o presidente Bolsonaro deveria ser acusado de genocídio por conta da gestão da pandemia? E qual a diferença de genocídio para crime contra a humanidade? Explica um pouco para os nossos ouvintes. Bom, Carolina, a sua primeira pergunta. Existem já duas denúncias contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por genocídio de comunidades indígenas. Estes casos, eles são mais abrangentes, porque eles não tratam só da questão da desassistência durante a Covid. Trata de toda uma política anti-indigenista, que, aliás, foi propaganda eleitoral do atual presidente da República. Então, não se fez mais demarcação de terras, o presidente descumpriu determinações de 3 medidas cautelares que foram expedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a fim de proteção de comunidades indígenas durante a Covid, descumpriu decisões do Supremo Tribunal Federal do ministro Barroso, no sentido de estabelecer barreiras sanitárias, expulsar de territórios indígenas pessoas não indígenas, a fim de evitar, no caso da Covid, a contaminação, desmontou todos os órgãos de proteção das terras indígenas e dos próprios indígenas. Então, eu pessoalmente acho que essas duas denúncias que já estão lá, elas apresentam um panorama muito mais amplo dessa política anti-indigenista do que o resultado da CPI da Covid. Então, eu, se fosse procurador, eu juntaria essas duas denúncias que estão lá, mais o resultado da CPI da Covid, para abrir uma investigação. Isoladamente, só em relação à Covid, vamos dizer, eu tenho as minhas dúvidas que vai passar o teste da gravidade suficiente. E na opinião da senhora, então, se encaixaria o crime contra a humanidade em relação à gestão do Bolsonaro na Covid, seria mais adequado do que o genocídio, então, na opinião da senhora? Em relação à gestão da Covid, sim. Nós, do grupo de juristas, não vimos, pelas provas, pelo menos, das provas que nos foram enviadas, não vimos indícios de que houvesse uma campanha genocidária especificamente em relação à gestão da Covid e comunidades indígenas. O crime contra a humanidade resumindo a grosso modo, é uma política que é utilizada para atingir uma parte da população civil. Então, pode ser um ataque armado contra uma população civil ou um ataque através de discriminação, através dessas omissões que nós verificamos, descumprimento da decisão do Supremo, mais das medidas cautelares da Comissão Interamericana, mas faltou aquele elemento que nós chamamos de elemento especial, específico do genocídio, que é a intenção de eliminar aquela população através daquelas condutas.